Quando uma paciente entra no meu consultório e me diz: Doutora, eu não me reconheço mais no espelho. Eu escuto mais do que uma queixa estética. Eu escuto dor, vergonha, cansaço. E escuto também o pedido silencioso de alguém que quer voltar a gostar do próprio reflexo, mas não sabe mais por onde começar. E eu entendo. Porque o que te prometeram até agora é que rejuvenescer custa caro, dói, exige 1000 etapas. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? Demorei anos para aceitar que uma receita simples, feita com ingredientes que cabem em qualquer cozinha, podia entregar mais resultado do que muito tratamento invasivo. E demorei ainda mais para ter coragem de ensinar isso publicamente. Porque o que funciona de verdade, o que devolve brilho para a pele e vida para o olhar, quase nunca está nas prateleiras. Tá guardado onde ninguém quer olhar, na simplicidade. Essa receita não tem truque, nem segredo milagroso. Tem ciência. Tem lógica. E tem um efeito tão potente que, em 7 dias, você já começa a notar a diferença. Não só nas rugas, mas na forma como você se olha. Você já percebeu que, mesmo cuidando da pele, ela insiste em mostrar sinais de idade e manchas que não somem? Esse novo sérum com tecnologia americana foi desenvolvido para reverter exatamente isso em poucas semanas. Não é maquiagem, não. É truque. É ciência aplicada direto na sua pele. Se você quer descobrir como ele funciona e por que milhares de mulheres já estão falando dele, clique agora no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Como você se trata. Como você volta a se ver com carinho, e não com crítica. Eu não tô aqui para vender nada. Tô aqui para te mostrar um caminho que funcionou para mim, funcionou para minhas pacientes, e pode funcionar para você também. Um caminho que te devolve controle, presença, beleza real. E que começa agora, na sua casa, com as suas mãos. Olha, eu vou ser bem direta com você. A ruga não começa quando ela aparece. Quando você vê a linha, ela já tá ali faz tempo, amadurecendo em silêncio. Muita gente acredita que é só o tempo que causa isso. Mas o verdadeiro inimigo da pele não é a idade, é o descuido acumulado. O que envelhece de verdade é o hábito. Ou melhor, a falta dele. E isso, infelizmente, ninguém te conta. Eu atendo mulheres todos os dias que chegam aqui arrasadas, se sentindo derrotadas por causa de um rosto que já não reconhecem. E eu entendo. Porque a nossa pele carrega tudo. Noites mal dormidas, estresse engolido, sol sem proteção, alimentação ruim, rotina corrida. Tudo isso vai marcando. E quando a gente percebe, a linha tá ali. E ela não veio sozinha. Veio com a sensação de que o tempo passou por cima da gente. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu mesma levei anos para entender. Nem sempre o que a indústria vende como solução é de fato o que resolve. O mercado anti-idade é cruel. Ele lucra em cima da insegurança, da comparação, da pressa. Te empurra um creme de $700 como se fosse milagre. Mas nenhum milagre funciona se a base da sua pele está pedindo socorro há anos. O que eu quero te mostrar é que existe um caminho, mais simples. Um caminho que respeita o que a sua pele precisa, e não o que está na moda. Porque antes de tratar ruga, eu preciso que você entenda o que ela está tentando te dizer. Porque sim, ela fala. Ela mostra que chegou a hora de cuidar. De verdade, sem exagero, sem sofrimento. E quando você começa esse processo do jeito certo, o resultado vem. Agora que você entende de onde a ruga realmente vem, eu quero te mostrar uma receita que talvez vá te surpreender. É simples, caseira. E funciona. Só que, antes de te passar, você precisa entender por que ela foi esquecida por tanta gente, mesmo sendo tão eficaz. Essa receita que eu vou te ensinar agora não tem nada de nova. Na verdade, ela existe há gerações. Eu mesma cresci vendo a minha avó preparar essa mistura na cozinha, como se fosse um ritual. E sabe o que é mais curioso? Na época, eu achava que era bobagem. Eu estava estudando dermatologia, imersa em fórmulas sofisticadas, ingredientes caros, protocolos internacionais. Achava que sabia tudo. Até olhar no espelho e ver minha pele gritar por algo mais simples. Um dia, quase por acaso, resolvi testar. Peguei os mesmos ingredientes que ela usava, segui exatamente como lembrava e apliquei. Confesso que não esperava nada. Mas em 3 dias minha pele estava diferente. Mais hidratada, mais viva, com um viço que nem os dermocosméticos mais caros estavam me entregando. E o mais impressionante, a textura começou a mudar. As linhas finas suavizaram. Parecia que a pele estava acordando. Foi aí que a ficha caiu.
A gente na medicina às vezes complica demais. E olha, não tô dizendo que tecnologia não funciona. Eu uso o que há de mais moderno aqui na clínica. Mas tem coisa que não precisa custar caro. Essa receita caseira, por exemplo, tem 3 ingredientes naturais, fáceis de encontrar. E quando combinados da forma certa, ativam um processo profundo de regeneração da pele. E isso não é crendice. É bioquímica. Depois que eu vi o resultado, em mim, comecei a testar com algumas pacientes, principalmente aquelas que não podiam bancar os procedimentos. E uma a uma, elas foram voltando com brilho no olhar. Algumas me mostraram fotos, outras só disseram: doutora, eu voltei a gostar de me olhar no espelho. E, sinceramente, isso vale mais que qualquer laser. Mas não adianta só saber os ingredientes. A forma de aplicação faz toda a diferença. A maioria das pessoas erra nisso e acaba achando que a receita não funciona. Então, antes de te ensinar o passo a passo, eu vou te mostrar como aplicar da forma certa para garantir resultado real e seguro. Quando eu digo que essa receita tem efeito parecido com o Botox, muita gente estranha. Mas deixa eu te explicar. Com calma. Claro que não é o mesmo mecanismo. Botox paralisa o músculo. Mas o que essa combinação faz é tão potente no estímulo de colágeno, hidratação profunda e uniformização da textura, que o efeito visual lembra, sim, um rejuvenescimento imediato. Só que com um detalhe importante. É natural, progressivo e sem agulha. O primeiro ingrediente é o azeite extra virgem. E não é qualquer azeite de cozinha. Ele precisa ser puro, prensado a frio, rico em antioxidantes. Ele age como um hidratante profundo, capaz de restaurar a barreira lipídica da pele e proteger contra o envelhecimento precoce. Muita gente subestima, mas ele é ouro líquido para a pele ressecada, opaca, marcada. É como devolver gordura boa para um tecido que estava se quebrando. O segundo ingrediente é o mel. Mas precisa ser mel puro, orgânico se possível. Nada daqueles xaropes misturados. O mel tem ação antibacteriana, cicatrizante, hidratante e ainda ajuda a manter a pele limpa, firme e com mais elasticidade. Ele cria uma camada protetora e ativa mecanismos naturais de regeneração celular. É como se fosse um selante nutritivo para a pele que perdeu força. E o terceiro, o mais poderoso de todos, é a clara de ovo. A proteína dela cria um efeito tensor imediato, como se a pele recebesse uma leve contração que sustenta o contorno facial. Mas o mais importante está nos aminoácidos que ela entrega para regenerar. Funciona quase como uma mini máscara lifting natural. Só que, diferente dos procedimentos agressivos, ela respeita o ritmo da sua pele. Quando esses 3 ingredientes se encontram, é como se eles falassem a mesma língua. Cada um atua em uma camada diferente da pele. E o resultado aparece rápido. Em 7 dias, se você aplicar direitinho, já consegue ver diferença. Mas como médica, eu te digo, o mais bonito não é o resultado estético. É a sensação de resgate, de cuidado, de confiança voltando. Agora que você já sabe o que vai na receita, a gente precisa falar sobre como aplicar. Porque se fizer do jeito errado, você pode perder até 80% do efeito. A aplicação é tão importante quanto a receita em si. Já vi muita gente frustrada porque usou os ingredientes certos, mas do jeito errado, e aí, claro, não viu resultado. Nenhum. E quando isso acontece, a culpa nunca vai para a aplicação. Vai para a receita, vai para a médica, vai para a própria pele. Por isso, eu gosto de explicar com detalhes, como se fosse um ritual de cuidado. Porque é isso que é, um ritual que reativa a sua pele, e também a sua autoestima. Primeiro, a pele precisa estar limpa. E quando eu digo limpa, é sem nenhum resíduo de maquiagem, protetor ou oleosidade. Gosto de indicar uma limpeza com sabonete neutro, ou até um pouco de água micelar antes. A pele precisa estar receptiva, preparada para absorver. Se você aplicar com sujeira nos poros, vai selar o que deveria ter sido retirado. E aí, ao invés de rejuvenescer, você irrita. Depois de limpar, você mistura os 3 ingredientes. Uma colher de chá de azeite extra virgem, uma colher de chá de mel puro e a clara de um ovo. Mistura tudo até formar uma pasta homogênea. Aplica com os dedos ou com um pincel limpo, sempre de baixo para cima, com movimentos suaves. Nada de esfregar, nada de pressa. A ideia é espalhar como se estivesse entregando carinho para a pele, porque ela sente. Deixa agir por 15 a 20 minutos. Você vai sentir uma leve tensão no rosto. Isso é a clara fazendo efeito.
Evita falar ou sorrir durante esse tempo, porque a pele precisa estar esticada para aproveitar o efeito tensor. Depois, enxágua com água fria, nunca morna ou quente, e seca com uma toalha macia, sem esfregar. A pele vai estar sensível e absorvendo tudo com mais intensidade. O maior erro que vejo é aplicar uma vez e achar que está resolvido. Não é mágica, é consistência. Por isso, o ideal é fazer esse processo 3 vezes por semana, por pelo menos 2 semanas. Mas já na primeira, você vai perceber a diferença. Textura, brilho, firmeza. E mais importante, a sensação de que você voltou a ter controle sobre o que vê no espelho. Agora que você já sabe aplicar do jeito certo, eu quero te explicar por que o resultado aparece tão rápido. Porque muita gente acha que é exagero dizer 7 dias, mas eu te garanto, tem uma razão fisiológica por trás. Muita gente me olha com desconfiança quando eu falo que em 7 dias dá para notar diferença. Eu entendo. A gente se acostumou a acreditar que tudo que é bom leva tempo demais. Mas a pele é um órgão vivo, altamente reativo. Se você oferece os estímulos certos, no momento certo, ela responde. E responde rápido. Às vezes, o que ela precisa não é demais. Tempo é de mais verdade no cuidado. Os 3 ingredientes dessa receita agem em camadas diferentes da pele. A clara dá o efeito tensor imediato, logo na primeira aplicação. O mel entra com hidratação profunda e ação calmante. E o azeite nutre a barreira de proteção, reforçando a estrutura celular. Quando esses 3 se combinam, a pele entende que está segura e começa a se regenerar por conta própria. Esse é o segredo. Não é o que você impõe à pele, é o que você ativa dentro dela. Eu já acompanhei dezenas de pacientes que me mandaram fotos do antes e depois com exatamente 7 dias de diferença. É visível. E nem é só pela suavização das rugas. É pelo olhar mais descansado, pela pele mais uniforme, pelo brilho que volta. É quase como se o rosto recuperasse uma memória antiga. Uma lembrança de quando ele ainda era cuidado. Com carinho, não com pressa. É claro que o processo completo de renovação celular leva mais tempo. Mas o que aparece em uma semana já é o suficiente para reacender a confiança. Porque quando você começa a ver o resultado, você se compromete. Você quer continuar. E é aí que o efeito se torna não só estético, mas emocional. Você volta a se priorizar. E a pele percebe isso. Ela responde ao que você sente. E eu vou te dizer uma coisa com muita sinceridade. Tem mulher que fez esse cuidado por 7 dias e me disse que parecia ter voltado no tempo 10 anos. Não é exagero. É só que a gente se acostumou tanto com o cansaço, com o abatimento, que quando a pele volta a sorrir, parece milagre. Mas não é. É ciência, é constância, é cuidado de verdade. E é sobre isso que eu quero falar agora. O que muda quando você escolhe esse caminho em vez de procedimentos invasivos? Te contar uma coisa que talvez te surpreenda. Muitas das pacientes que tiveram os melhores resultados com essa receita não eram as mais disciplinadas, nem as mais vaidosas. Eram, na verdade, as que estavam mais cansadas. De procedimentos, de promessas, de olhar no espelho e não se reconhecer. E quando elas decidiram tentar essa receita, foi mais um gesto de esperança do que de confiança. Mas deu certo. E deu certo porque, pela primeira vez, elas não estavam forçando nada. Essas mulheres não queriam parecer mais novas. Queriam se sentir mais vivas. E essa diferença muda tudo. Quando você se aproxima da sua pele com gentileza, com atenção, sem agressão, o corpo inteiro responde. O rosto reage. Não é só a ruga que suaviza, é o olhar que acende. E isso não tem agulha que entregue. Porque o rejuvenescimento verdadeiro não é só estético, ele é emocional. Lembro de uma paciente que tinha 53 anos e se sentia apagada, mesmo depois de já ter feito botox, preenchimento, laser. Ela me disse, doutora, nada fixa. É como se a juventude escorresse de mim. Começamos com essa receita por puro resgate, e em 2 semanas ela me mostrou uma foto. O rosto era outro, mas o mais lindo era o jeito como ela sorria. E eu pensei, é isso que ninguém ensina na faculdade. O segredo dessas pacientes foi o mesmo. Constância com leveza. Elas não se cobraram resultado imediato. Não colocaram expectativa na perfeição. Elas se entregaram ao processo. Transformaram o cuidado com a pele num tempo para elas mesmas. E isso fez toda a diferença. Porque quando o autocuidado vira rotina, o envelhecimento desacelera,
Naturalmente. É claro que cada pele tem seu ritmo. Mas quando você encontra um caminho que não te machuca, que não te assusta e que ainda te traz de volta para si, você não troca isso por nada. E é por isso que eu demorei tanto para compartilhar essa receita. Porque ela mexe com o que vai além da pele. Ela toca em um ponto que a indústria evita: o poder que você tem de se cuidar sem depender de ninguém. Agora que você já entendeu o que essa receita entrega, tá na hora de falar por que ela ficou tanto tempo escondida. Porque sim, existe um motivo. E não tem nada a ver com eficácia. Tem a ver com interesses maiores. Durante muito tempo eu escondi essa receita. E não foi por maldade, nem por egoísmo. Foi por medo. Medo de não ser levada a sério, medo de ser julgada pelos colegas, medo de parecer caseira demais num universo onde o que brilha é o que tem rótulo, embalagem importada e nome difícil. A dermatologia se rendeu a uma lógica de mercado, e eu, por anos, fui parte disso. A indústria anti-idade não quer que você se cure. Ela quer que você consuma. Quer que você se sinta insuficiente o bastante para precisar do próximo creme, da próxima sessão, da próxima promessa. E quando você encontra algo simples, eficaz, acessível, isso incomoda. Incomoda porque tira o poder das prateleiras e devolve para suas mãos. E isso, infelizmente, não vende. Eu lembro exatamente do dia em que uma empresa grande me procurou para fazer parceria com um produto caríssimo. Eu perguntei se podia incluir essa receita no meu conteúdo também, como alternativa natural. A resposta foi direta: não convém misturar ciência com receita de vó. Aquilo me engasgou, porque era exatamente essa receita de vó que estava devolvendo autoestima para mulheres que já tinham tentado de tudo. Ali eu entendi: o problema não é a eficácia, é o controle. Quando você descobre que pode cuidar da sua pele com o que já tem em casa, você para de depender. E quando você para de depender, você vira livre. A liberdade assusta quem lucra com a sua insegurança. Mas ela também te transforma. E depois que você experimenta esse poder, não tem volta. Hoje, eu não escondo mais. Eu ensino, compartilho, passo adiante. Porque o que realmente rejuvenesce uma mulher não é a ausência de rugas, é a presença dela mesma no espelho. E se uma receita simples pode te ajudar a voltar para esse encontro, então ela merece ser conhecida e praticada, com amor, com intenção e com constância. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos de consultório, é que quando a mulher volta a se olhar no espelho com orgulho, tudo muda. A postura muda. O tom de voz muda. A vida muda. Por quê? O que essa receita desperta não é só pele bonita, é poder pessoal. E quando esse poder acorda, ninguém mais te segura. Se alguma frase desse vídeo ficou com você, que seja essa: o rejuvenescimento verdadeiro não é estético. É emocional. Anota. Guarda. E se quiser, escreve nos comentários, para nunca mais esquecer.